Para a palavra de Deus, amém? O desafio de hoje, irmãos, a quem você adora e a quem você serve. Para aqueles que são bem instruídos na palavra de Deus, já estão fazendo algumas ligações aí, com algum trecho bíblico, e o desejo que eu tenho no meu coração é que não só seja uma mensagem que traga conhecimento bíblico, mas que traga uma mudança de atitude no coração de cada cristão, amém? Os tempos de hoje, eles são complexos, eles demandam muito de cada pessoa, e nós vamos ser provados nessa área, irmãos. Então, é muito importante que a gente tenha consciência para o que nós estamos vivendo, o que nós estamos batalhando, atrás do que nós estamos indo. E esse trecho de hoje, ele nos desafia a olhar para o Senhor e confiar nele completamente, assim como fez Paulo nessa passagem de Filipenses, amém? Enquanto nós estamos lendo esse texto, irmãos, é o próprio Espírito Santo ministrando a igreja, amém? O Espírito Santo está falando com a igreja. Essa é a expectativa que nós temos que ter a cada culto. Nós pregadores, não somos aqueles que vão animar as pessoas para depois da pregação, falar, nossa, você pregou bem. Não, você tem que falar assim, esse texto mexeu comigo, esse texto me corrigiu, esse texto me confrontou, esse texto mostrou a bondade de Deus, essa palavra me aproximou de Deus. Essa é a expectativa do cristão no culto, irmãos. Lógico, eu posso tentar dar o meu melhor, mas o melhor de tudo vai vir do texto, vai vir da palavra de Deus. Então vamos ler, amém? Mateus 6, 19 e 24 fala o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus ou às riquezas. Não podem servir a Deus ou a Mamon. Esse é o trecho, irmãos. Então a pergunta que nós fizemos aqui nesse tema: a quem você adora e a quem você serve? Deus ou Mamon? Deus ou as riquezas? E eu vou começar trabalhando um pouco nesse trecho que nós acabamos de ler de Mateus. E a primeira coisa que ele fala é: não acumulem para vocês tesouros na terra. Nós temos dois caminhos aqui, irmão. Na verdade, esse trecho é muito interessante, porque a gente sempre vai estar entre duas posições. E a primeiro momento ele fala: não acumulem para vocês tesouros na terra. Isso indica o caminho errado. E nós poderíamos traduzir essa parte, essa frase, como: parem de acumular tesouros na terra. Imagina Jesus se assentando ali, vendo as multidões, e começando a ensinar os seus discípulos, e ele vira para os seus discípulos e fala assim: parem de acumular tesouros na terra. A gente lê o texto, né? Não acumulem para vocês tesouro na terra, parece que é uma opção. Mas quando nós traduzimos para parem de fazer isso, ele está demandando de nós uma mudança de postura, uma mudança de atitude. Na verdade, é como se tivesse chegado o tempo de fazer uma parada decisiva nessa obstinação do coração humano de acumular para si riquezas. Eu entendo esse trecho, irmãos, mostrando que, principalmente agora, no final dos tempos, para um cara que é cidadão do reino, alguém que nasceu de novo, alguém que conhece Jesus, se você permanece querendo tomar posse dessa riqueza, ou até mesmo dedicar completamente o seu coração na busca por riqueza, isso significa falta de visão. Porque Jesus, ele vai nos mostrar qual que é o valor da vida do homem. E ainda que nós tenhamos muitos bens, nós não podemos comprar a vida de outra pessoa. A sua vida é muito cara, irmãos. Foi necessário o sangue de Cristo para te remir na cruz dos seus pecados, para te aproximar de Deus, para te dar uma nova vida. Então não é dinheiro, não são as riquezas, não é a posse que cada um tem. Então, se nós, no final dos tempos, como um cidadão do reino, como alguém que ama Jesus, começa só a perseguir essas coisas, nós estamos sem visão. Nós vamos ver isso quando ele vai falar sobre os olhos, mas vamos continuar aqui. Existe uma problemática nesse texto. Por quê?
porque corre o risco de nós tornarmos essa advertência como absoluta. Em que sentido? O que você quer dizer com isso? Talvez usar isso de forma inapropriada e alterar o que Jesus está querendo dizer. Jesus não está falando para você, você não pode ser rico, é proibido. Mas ele está falando, pare de buscar isso. Parece a mesma coisa, mas não é. Se você pegar a Bíblia de uma forma completa, eu acho que a Jane e o Sandro fizeram um curso de finanças, né, usaram muito a palavra de Deus, e eu lembro que uma das coisas que o Sandrão comentou foi, talvez o tema que a Bíblia mais aborda é sobre finanças, não é verdade? Muitos trechos. 2.300 versículos. 2.320 versículos mais ou menos, segundo o Sandrão, se ele estiver errado, você vai em cima dele. Falando sobre dinheiro, falando sobre finanças. É muita coisa, irmãos. Mas assim, lógico, ele não vai falar de uma forma explícita em cada versículo, mas ele fala assim, por exemplo, né, em passagem da Escritura, ele fala assim, você tem uma direção para ajudar os seus parentes. Ele fala assim, a igreja ela não é responsável por aquelas viúvas que têm família. A família deve cuidar das suas viúvas. Não é isso que ele fala para a igreja? Então ele está falando de cuidado. Como é que você sustenta uma viúva? Com grana. Ela come, ela vai ter que ter roupas, enfim. Está falando da subsistência de uma pessoa. Então, se ela tem família, a família é responsável por cuidar dela. E se ela não tem família, não tem ninguém que ampare ela. A igreja deve assumir essa responsabilidade financeira. Então, esse é um exemplo. Outra coisa, o pessoal de Tessalônica falou que Jesus ia voltar, cruzou os braços e não queriam mais trabalhar. Aí Paulo fala, vocês estão doidos? Quem não trabalha, então não come. Vai trabalhar, vai ganhar o seu pão, deixa de ser inútil, né? Deixa de não ser produtivo. E quando você tiver esse dinheiro, reparta com quem não tem. Em vez de você ficar ocioso, dando despesa, vai ser produtivo e ajuda aqueles que realmente não têm condições. Isso não é falar de dinheiro, irmãos? Mas é Paulo. Cara, é a Bíblia. A Bíblia o Espírito Santo, através de Paulo, trazendo um ensinamento que fala de finanças. Outra coisa, até mesmo o Antigo Testamento, Provérbios, Eclesiastes, você vai ver que Deus, ele fala assim, você pode desfrutar daquilo que Deus te deu, daquilo que é bom, daquilo que é fruto do seu trabalho, não é verdade? A Bíblia não fala isso? Você tem o direito de desfrutar. Por isso que eu estou falando, a problemática desse texto é você absolutizar, entende esse termo? Você está tornando absoluta a proibição de Jesus. Mas, na verdade, Jesus ele quer ter uma cautela muito grande aqui, porque o Sermão do Monte, ele vai falar sobre o coração. E ele vai falar, onde está o seu coração? Porque quando nós estamos diante de Deus ou Mamon para servir, obviamente a gente vai falar, eu sirvo a Deus. Mas na nossa prática, irmãos, aquilo que tem dentro do nosso coração, aonde ele está realmente investindo tempo, aonde ele está realmente investindo as suas forças, a sua capacitação, é para o reino de Deus? Ou é para acumular os bens? Jesus está confrontando exatamente essa posição, por isso que ele fala, parem de fazer isso. Essa questão deve ser questionada no nosso coração. Estou acumulando riquezas para mim mesmo? Esse é outro foco, né? Não só acumular riquezas, mas acumular riquezas com o objetivo de satisfazer a minha, entre aspas, necessidade. E a pergunta, onde está então o meu coração? A quem eu realmente tenho servido? De novo, Jesus não está te proibindo de você ser alguém que cuide do futuro. Você pode ter uma previdência. Não sei se é um bom negócio hoje. Talvez você com 98 anos vá lá buscar a sua aposentadoria, um salário mínimo, quem sabe você vai viver bem o resto da sua vida, não é verdade? Mas é exatamente isso, ele não está proibindo você ser previdente, a palavra, pode usar essa palavra, você está querendo se assegurar futuramente, ter uma reserva. Mas ele está indo contra o ser ganancioso, o ser materialista, acumulador de bens, ou avarento, irmãos. Sabe o cara que dá tchauzinho até com a mão fechada, assim, para não perder um centavo? E aí nós estamos falando sobre não acumular tesouro na terra nesse ponto. E aí Jesus, ele usa 3 elementos muito interessantes. Ele fala traça, ferrugem e ladrões. Ferrugem, irmãos, nesse texto, talvez a gente olhe assim alguma peça de ferro, de metal, vê a ferrugem, né? Não é só esse tipo de ferrugem, eles falam que poderiam até ser ratazanas que vão acabando com a plantação. É uma forma de você ser roubado, é uma forma de você colocar diante do tempo aquilo que é perecível e aquilo sumir com o tempo. Não é verdade? Então, traça, ferrugem e ladrões.
Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmãos. Se você tem uma garagem na sua casa, para que você tem sua garagem? Para fazer churrasco, legal, me convida. Guardar seu carro. Muito tempo eu deixei meu carro na rua, e aí você deixa ele as condições climáticas da rua, né? Não tem cobertura, às vezes tem uma árvore, isso piora as coisas, porque ela solta uma seiva, aí quando você vai ver, ela está destruindo toda a lataria do seu carro, você vai gastar mais dinheiro com isso, então é melhor o quê? Pagar um estacionamento, porque senão o ladrão vem e... Vocês estão aqui? Vem e roubam. Você vai perder seu bem. Tem um testemunho aqui, ou então um testemunho. Furta é diferente de roubo. Bom, mas a verdade é essa, irmãos. Você já viu, eu acho engraçado, né? Às vezes tem, tipo um estoque, né? O cara tem lá um compartimento que ele aluga para poder guardar as bugigangas dele. Na verdade, o cara pensa, não, isso aqui é valioso, eu vou guardar aqui. Ah, isso aqui eu vou usar um dia, isso aqui eu vou guardar aqui. Minha bicicleta, não, se eu deixar aqui, alguém vai roubar. Então, eu guardo. Você está vendo como a nossa mentalidade é direcionada a guardar e acumular bens? É errado? Não, mas perceba, se o nosso coração só está focado nisso, Jesus está falando, cuidado. A quem você está servindo? Ah, então eu posso deixar meu carro na rua que Deus vai guardar. Deus guarda, irmãos, mas se acontecer algo, glória a Deus também, porque estava na responsabilidade dele. Mas a questão é essa, irmãos, a gente é muito temeroso de que aconteça algo com os nossos bens. É engraçado, né? Eu vou contar uma história. Eu tenho um celular aqui que, bom, ele é relativamente novo. E eu comprei, ele veio uma película externa, né? Aquela capinha, né, que falam. Só que eu não pus a película ainda. Aí todo mundo, cuidado, você tem que pôr a película, porque se cair é um prejuízo. E verdade, nós temos que nos prevenir, precaver, muito bem. E o meu irmão, ao contrário, ele foi lá e pôs a película na porcaria da tela, mas não comprou a capinha. Eu falei, nós estamos precisando alinhar com a nossa necessidade, porque você tem um e eu não tenho outro, né? Eu tenho outro. Então, assim, às vezes, a pessoa, ela arrisca, não é verdade? Por isso que eu estou falando, não dá para você pegar esse ensino de Jesus e falar, não, Jesus está proibindo você de ter uma poupança, Jesus está proibindo você de cuidar dos seus bens, Jesus quer que você venda tudo e dê aos pobres e vai viver de missões. Cara, isso não é conceito missionário. Isso é idiotice, porque Jesus não ensinou isso. Agora Jesus está falando, cuidado aonde está o seu coração. Cuidado das contas que você está fazendo, porque o reino de Deus, irmãos, ele é maluco, não é verdade? Vocês lembram da Igreja Pão da Vida em Belo Horizonte? Fala para o pastor contar a história, a gente estava vivendo uma crise. Na Pão, não, no Brasil, todo mundo estava em crise. E aí o pastor propôs, plantar a igreja, acho que os líderes olharam e falaram, acho que o pastor está meio louco, porque está todo mundo tirando os bolsos assim para ver o que tem dentro, né? E quer plantar uma igreja? É caro plantar uma igreja. Tem que ter o sustento do pastor, tem a estrutura, tem aluguel. Eles estão aí firme e forte, irmãos. Estão fluindo. O reino de Deus está acontecendo em BH. Porque isso é fé. É diferente. Então a gente tem que aprender muitas coisas, amém, irmãos? Porque eu vejo que essa pregação não é só assim, você escolhe Deus ou você escolhe Mamon? Qualquer um vai falar, não, lógico que eu escolho Deus. Mas a questão é, onde o nosso coração realmente está firmado? Em quem nós realmente confiamos? Essa é a atenção desse trecho. Então nós falamos de não acumular na terra. E é interessante que ele faz o paralelo. Nós falamos de acumular na terra. Aí Jesus fala assim, não acumulem na terra. Acumulem onde? No céu. Aí você fala, peraí, Jesus, você está mandando eu não contar com o aspecto material e físico e depositar as minhas riquezas ou tudo que eu tenho no céu, em algo que eu não vejo? Sim, irmãos, isso é fé. Então eu tenho que dar mais dízimo? Não é isso que ele está falando, irmãos. Ele está falando do seu coração. O que o seu coração está priorizando? A busca pelas riquezas. O seu bem-estar material. Veja, o seu, eu. Ou você está olhando para o reino de Deus e sabendo que tudo que você faz pode ser para a glória de Deus, para abençoar vidas, para alcançar pessoas, para restaurar famílias. E aí ele fala assim, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Em contrapartida, esse é o caminho correto que Jesus está indicando. Fazer a brincadeira, né, irmãos? Quem aqui quer fazer um investimento garantido? Que você não vai perder esse investimento. Todo mundo procura isso, não é verdade? As melhores taxas, né, o período que seja adequado para o tempo que você quer fazer de investimento. Eu não sou muito bom nessa área, estou enrolando aqui, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Você vai botar o seu dinheiro onde você confia que vai render. E Jesus está falando, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu.
Ele está ensinando a gente, irmãos, que no céu não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. Os nossos bens, eles não sofrem deterioração, porque, na verdade, a gente vai ver que não são bens físicos, materiais, mas são coisas que duram para a eternidade. Tesouros faz referência a tudo que é bom. A tudo que é bom, na verdade, que possui relevância eterna, que é importante para a eternidade. E essas coisas que vão ter relevância na eternidade, irmãos, elas se manifestam hoje, na Terra. Essa é a diferença. E aqui eu vou entrar num tema que talvez alguns irmãos tenham dificuldade de assimilar, mas eu vou falar um pouquinho sobre boas obras. Porque boas obras, irmãos, tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus. Assim, cara, eu tenho alguns problemas com alguns teólogos, talvez até o Lutero. Se eu estivesse diante dele, eu ia questionar algumas coisas dele. Não sei se vocês sabem, eles consideram a carta de Tiago como epístola de palha, ou seja, pode jogar no fogo e queimar. Cara, é a palavra de Deus. O Tiago é o cara que mais chacoalha o cristão e fala assim, cara, você fica aí se achando porque você tem fé, mas cadê as suas obras? Você fala que confia em Deus, mas você não mexe uma vírgula, você não faz nada pela igreja, pelo necessitado. Você senta no banquete, enche a pança e acha que você vai ser salvo e que isso está ótimo. Tiago, ele chacoalha a igreja, irmãos, desde, sei lá, que ano que ele escreveu essa carta, mas até hoje, 2000 anos, é uma pulga atrás da orelha da igreja, falando, igreja, acorda, olha os pobres, olha a viúva, olha o órfão. Ninguém quer isso, cara. Fala, não me incomode, Tiago, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero ter meus bens, eu quero fazer minha viagem, eu quero ter minha casa. Tiago, fica quieto. É por isso que eu falo, Lutero, o que você quis dizer com isso? Porque ele vai confrontar a gente nessa questão das boas obras. E por algum motivo, da mesma forma que o católico entendeu, eu preciso das boas obras para ser salvo, o evangélico no caminho entendeu, eu não preciso praticar boas obras porque eu sou salvo pela fé. Uma coisa não anula a outra, irmãos. E aí a gente vê uma igreja que tem fé, procura um Deus transcendental, procura entrar num transe espiritual em oração, mas não faz nada na terra. Isso é problemático. Isso é ridículo. Isso não tem a ver com o evangelho, irmãos. A gente tem que começar a realmente incomodar o nosso coração e falar, Deus, o que o Senhor quer fazer nessa terra? Porque às vezes a gente parece que está voando em outra esfera. E a Bíblia nos convoca, toca nessa pessoa, sinta a dor do próximo, tente andar com os calçados do outro, analise a situação, a gente dá resposta espiritual para tudo, às vezes até aqui entre nós, não que isso seja ruim, mas eu digo, a gente tem que ter sensibilidade ao Espírito Santo, mas nós vivemos na carne, nós vivemos aqui nesse mundo, esse mundo ele é físico, esse mundo tem necessidade, nesse mundo nós teremos aflições, e se a igreja só ficar esperando para a eternidade acontecer, irmãos, alguma coisa está errado, porque a eternidade já está acontecendo. E nós somos convocados para agir hoje, em nome de Jesus. O maior exemplo, cara, foi Jesus se tornar homem. Ele é o próprio Deus, e de repente, a música que nós cantamos, né, ele é o próprio Deus e veio aqui tocar a gente, irmãos. Ele que era 100% santo, é 100% santo, ele vem contra o pecador. Encontra alguém que tem problemas psicológicos, problemas físicos, problemas mentais, problemas espirituais, e ele está lá presente. É o maior exemplo para a igreja, irmãos. E ele ainda virou para os seus discípulos, quase nos 45 do segundo tempo, e falou, vou ensinar uma coisa para vocês. Vocês querem ser líderes? Começou a lavar o pé de cada um. Imagina Jesus lavando o seu pé. Ele que criou o universo, ele se ajoelha diante de você e fala, eu vou lavar seu pé. Hoje você não entende, mas futuramente você vai entender. Ele falou, quem quer ser líder, vai servir. Porque no mundo é diferente. No mundo todo mundo quer liderar. Como eu falei, eu estava assistindo um seriado, é muito interessante, porque são 3 pessoas que lideram um negócio. E aí, todo mundo quer chegar onde? No topo. O negócio é ter o nome na parede ali, né? Tem que escancarar. Pastor fulano de tal, músico tal, enfim, CEO tal, fulano de tal fez tal ação. Cara assinou um cheque de $1 milhão para as crianças. A gente gosta do nosso nome. E aí aconteceu que a pessoa principal, a chefona lá, falou assim, cansei, vou tocar minha vida.
E aí sobraram quem? 2 sócios. Os 2 sócios ficam brigando entre eles para ver quem vai assumir. Só que chegou um determinado momento que eles falaram assim, eles entenderam, eu não estou pronto para assumir essa liderança. Isso é humildade, irmãos. Às vezes a gente acha, não, eu estou pronto, eu vou lá. A gente vê jovens que não sabem nem fazer a barba direito, quer ter um cargo de CEO numa empresa. Talvez seja um prodígio, existem sim. Mas nós vamos encontrar também uma realidade, irmãos. Para você conduzir um grupo, para você liderar alguém, para você liderar uma família, você tem que aprender a ser liderado. Você tem que aprender a ser humilde, você tem que aprender a submissão. Mas a gente tem o nosso ego muito inflado, e a gente quer mandar, e a gente quer conduzir, e a gente quer estar na frente, e a gente quer ter um destaque, irmãos. Isso aí não tem nada a ver com o que você está falando até agora na pregação. Tem, irmãos, porque tem a ver com o nosso coração. Esses dias eu me peguei assim, eu falo, meu Deus, o que nós temos que correr atrás, afinal? Ou melhor, o que nós temos corrido atrás na nossa vida? É para construir um nome? É para ter privilégios? É para alcançar um status? E uma vez que você alcançar, qual é o próximo passo? É uma realidade muito conflitante com o nosso dia a dia, irmãos. E Jesus está falando, tesouro faz referência a tudo que é bom, a tudo que tem relevância para a eternidade, e é feito aqui agora. Aí talvez você vai me lembrar de um trecho lá em Isaías 64:6, um trecho pesado do profeta. Ele fala assim, todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. É verdade. Mas aqui nós estamos falando, irmãos, de alguém que foi restaurado por Deus, de alguém que crê em Jesus, recebe o Espírito Santo, nasce de novo. Aí sim as nossas obras são aceitas perante Deus, não é verdade? Porque agora nós fazemos essas boas obras em Cristo. Nós somos convocados a fazer boas obras, porque Deus preparou antes da fundação do mundo para nós praticarmos elas. Então, irmãos, com certeza esse trecho é verdade, mas ele está falando de um cara sem Deus. Tudo que ele vai fazer, irmãos, pode ser dar $1 milhão hoje para uma criança, para uma instituição. Esse cara está fazendo porque ele tem uma motivação errada. Talvez ele nem considere Deus. Essa é a diferença, irmãos. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que nós fazemos aqui na terra, qualquer tipo de obra, para ajudar o próximo, para edificar a igreja, irmãos. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que já dedicaram anos e anos e anos e horas para abençoar a igreja de Cristo. E a Bíblia fala que o trabalho no Senhor não é vão. Deus está vendo tudo isso. Deus recompensa, Deus ele é galardoador. Então, quando nós estamos em Cristo, esses atos de justiça ou essas boas obras são aceitos diante de Deus. Então não tem motivação para você não praticar o bem. Não tem algo que te impeça de viver com essa vida, entre aspas, ativa. Não no ativismo, mas um cara ligado no que está acontecendo. Tentando ser produtivo, tentando ganhar pessoas para Cristo, tentando abençoar vidas, tentando ajudar aqueles que estão necessitados. Esse é um coração focado no reino de Deus. É um coração que está acumulando tesouro nos céus. A concepção não é, traga o seu dinheiro para a igreja e você está acumulando tesouro no céu. Não. Viva a sua vida como se você já vivesse no reino de Deus, tomando posse da vida eterna, como nós vamos ver mais para frente. E aí sim você vai acumular tesouro para si no céu. Jesus, ele santificou as nossas boas obras por meio do seu sacrifício. Tudo que você faz para Deus, em nome de Deus, é aceitável diante do Senhor. Isso é precioso, irmãos. Vou ajudar a senhorinha a atravessar a rua. Talvez antes você fale assim, não, eu quero que todos vejam que eu sou um cara que paro para dedicar meu tempo para ajudar uma senhorinha a atravessar a rua. Hoje você faz porque o seu amor é genuíno. A sua motivação é diferente. O seu coração é diferente, você está em Cristo. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Quer começar a acumular tesouro no céu? Se aproxima de Cristo. Permaneça em Cristo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Ou, aliás, nós podemos continuar fazendo obras de homem, gastando tempo de um monte de gente, gastando recursos da igreja. Eu fiquei pensando esses dias, irmãos, eu estava vendo, e eu vi um senhor, eu acho que ele é um pastor, e ele estava comentando de uma forma triste o quanto se gasta com produções de ministérios de louvor
E isso para levantar o nome de uma banda. Antigamente os caras, vamos fazer uma banda? Para quê? Vamos lá, vamos evangelizar a galera, vamos ganhar Jesus. E talvez até tivesse uma projeção. Mas hoje a motivação é errada. Você contrata uma empresa que vai filmar você, um produtor musical, faz um filme bonitinho, faz uma música bonitinha, põe no YouTube, ganha um monte de view, patrocina o seu link, e você está lá, no auge, no topo. As motivações, irmão, só Deus conhece. Só Deus conhece. Mas é triste você ver quando a igreja está se orientando por esse tipo de coisa. E nós falamos de oração a semana passada. Você já viu algum cara popstar gospel falar, gente, vamos reunir para orar em prol do nosso povo brasileiro, em prol da igreja brasileira? Sem querer patrocínio, sem querer nada. É difícil, irmãos. Talvez um movimento ou outro, não posso julgar, não estou aqui para apontar o dedo e falar o que cada um deveria fazer. Mas é algo que a gente vê que o cristão parece que está perdendo o foco. Ele está investindo na terra, ele está acumulando bens aqui, ele não está focado na eternidade. E aí ele vai falar de olhos e coração. Através dos olhos, você conhece o caminho. É o seu olho que recebe a luz e te deixa claro aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve seguir. E ele fala essa questão de uma forma muito interessante. Se os olhos são bons, ok, você é iluminado, todo o seu corpo é iluminado, você segue bem na luz. Mas se os seus olhos são maus, ele não permite que a luz entre e você permanece em trevas. Você não sabe para onde você está indo. Você está desorientado, sem objetivo. Existem muitos que estão assim, irmãos. Eu creio que, metaforicamente, esse olho pode equivaler ao nosso coração. Se o nosso coração está cheio de trevas, nós não conseguimos ver o agir de Deus. Nós não nos dispomos a viver acumulando os nossos bens no céu. Se nós estamos em trevas, nós não conseguimos ter um coração bom. É um coração maligno, um coração avarento, um coração egoísta. E aí sim, esse coração só vai acumular bens para si. Eu acho que com isso também Jesus está dizendo uma outra questão aqui, quer ver? Aquele que tenta focar em Deus e nas posses, não tem visão clara e está desorientado, ou seja, não sabe para onde ir ou a quem agradar. E a outra questão, ou ele fala que esse está tentando focar em Deus e nas posses, ele não sabe o que faz, ele está confuso, ou essa pessoa, ela de fato é avarenta e egoísta e não consegue enxergar esse caminho que está diante dela. Ela só vai seguir para o seu próprio benefício. E essa é uma pessoa que está moralmente cega, espiritualmente cega. Pode até ter um cargo na igreja, pode ser presbítero de 30 anos. O cara está vivendo só para ele. Eu estou lendo um livro do... chama Hansen, o segundo nome, eu esqueci o primeiro. E ele é um pastor, ele foi discipulado pelo Eugene Peterson, que escreveu A Mensagem. Talvez você não goste da mensagem, mas ele escreveu vários livros muito bons. E ele conta essa experiência. Ele fala que muitas vezes no ministério, os pastores são tentados a subir escadas, a pegar atalhos. E ele fala que isso é perigosíssimo. Jesus, quando foi tentado no deserto, primeiro ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. E depois foi colocado diante dele vários tipos de tentação. E todos nós, não importa se você é um ministro ou não, todos nós passamos por essas tentações. Talvez, num primeiro momento, uma questão física, uma questão que parece assim, é para agora, eu preciso disso hoje. Talvez uma questão que vai trabalhar no seu ego a longo prazo, de você ter um destaque, de você ser visto. São tentações, irmãos. Subir escadas é exatamente isso. Quando a gente não importa o relacionamento que eu tenho com você, eu vou te usar para ser um trampolim na minha caminhada. As pessoas fazem isso, irmãos. Isso tem acontecido dentro da igreja. Eu não posso usar você pelos seus dons, pela sua capacitação, por aquilo que Deus te deu para abençoar o reino. Mas você pode ter iniciativa de usar tudo isso em favor do reino. Mas é triste quando um líder ou uma pessoa não tem esse foco. O coração dele é mau, o coração dele está em trevas. E nós temos que cuidar, irmãos, para que os nossos olhos e os nossos corações sejam bons. Bom, a conclusão de Jesus é a seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Tiagão, você pode ser palmeirense e corintiano ao mesmo tempo? Ou você vai odiar um e amar o outro, né? Então você escolhe o Palmeiras, glória a Deus. Se converteu. É isso, irmãos. Trazer para o futebol é bem simples. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Você não consegue... É igual eu estava brincando aqui, né? Eu até falei para a Cara, eu vou te usar na pregação como exemplo. Aquela falou que ela está com 2 trabalhos. Um é um preparo, um estágio, né? Alguma coisa assim, e o outro, de fato, é um trabalho. E eu falei, vou usar na mensagem por quê? Porque nós podemos ter 2 empregadores, mas nós não podemos ter 2 senhores. Você pode ter um trabalho aqui e, de repente, à noite você vai ser cabeleireiro, sei lá, barbeiro. Você é músico e depois você faz um bico lá na tecnologia de informações e tal, né, faz programação, enfim. Você pode fazer doce e trabalhar numa empresa, mas você não pode servir a Deus e servir a Mamon. É excludente. Ou você serve a Deus, ou você está servindo a Mamon. Ou você está servindo a Deus de todo o coração, com toda a dedicação, entregando a sua vida todos os dias no altar do Senhor, ou você está desperdiçando a sua vida servindo as riquezas deste mundo que vão passar, onde a traça ela vai pegar, a ferrugem vai contaminar e o ladrão vai roubar. Não podemos, irmãos, dividir a nossa confiança. Aqui fala de lealdade. É tipo assim, você vai querer casar, mas você casa com uma e também quer casar com outra. Você casa com 2. Aí quando uma enche o saco, você vai na casa da outra. Quando a outra começa a encher, você vai para a casa da outra. Você fica pulando, você não é leal. Essas ilustrações, irmãos, elas estão nos mostrando que Deus exige isso do cristão. E a colocação de Jesus é de servo, é de servir, senhores. A qualidade aqui é de escravo. Ou você é escravo das riquezas, ou você é um escravo de Cristo. Qual será o Senhor mais severo? É uma pergunta para nós fazermos, né? Irmãos, e é interessante, né? Porque às vezes a gente pode fazer uma pergunta do tipo... quando nós encontrarmos o Senhor, o que você gostaria de ouvir Ele falar, né? Servo bom e fiel. E muitas vezes a nossa vida, parece que a gente está falando para Mamon, Mamon, diga que eu sou um servo bom e fiel, porque eu mereço essas riquezas, porque eu mereço esse acúmulo de bens, porque eu mereço ter essa quantidade. E é frustrante, irmãos, sabe quem chegou lá? Você fala assim, mas esse texto é bíblico, né? Esse testemunho é bíblico, não tem tanta graça. Quem chegou lá, irmãos, foi um cara chamado Salomão, teve tudo. E ele escreve Eclesiastes. Um pastor que eu não sou muito fã falou que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, está reclamando de tudo, tem até um limão na capa, parece que ele chupou um limão para escrever o livro, né? Faz aquela cara de azedo, porque ele fala assim, a vida é vaidade, é tudo correr atrás do vento, é tudo cansaço, não existe nada novo debaixo do céu. Você fala assim, cara, eu sou um jovem, e eu estou aspirando, eu tenho sonhos, e você me fala isso, você já acabou, já matou minha caminhada, né? Porque ele era um cara frustrado. Em algumas áreas da vida dele, ele foi frustrado, ele teve tudo, irmãos, ele teve todo tipo de riqueza, teve sabedoria, teve conselheiros, e ele descreve a vida dessa forma. Então, irmãos, não podemos dividir a nossa confiança com Deus, porque, no fundo, nós vamos ver que existe um grau de idolatria. O povo de Israel, quando ele começou a idolatrar os deuses da terra onde eles estavam, trouxe grandes problemas para eles. Eles abandonaram o Senhor. Eles abandonaram um Deus que trazia provisão. Eles abandonaram um Deus que libertou eles da escravidão. Isso é a história do cristão. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos longe do Senhor. E Ele morreu por nós, para nos libertar. Sabe aquela passagem que fala para nos tirar do império das trevas? Não é assim, tipo, dá licença aí, Satanás, deixa eu pegar essa alminha aqui. Fala que Ele veio com força. Ele te arrancou de uma forma com energia, com vigor. Realmente te arrancou do império das trevas e te trouxe para o reino de luz do seu Filho amado. Então, a quem nós servimos, irmãos? A quem nós queremos agradar? Essa é a pergunta, Deus ou Mamon? O nosso segundo ponto é exatamente isso. Aqui, na verdade, não só numa questão de olhar o foco, mas de olhar
o nosso caminhar para esse foco. Dia a dia, quando você acorda, pelo que você tem lutado? E aí nós vamos falar sobre a raiz de todos os males, irmãos, porque Timóteo fala sobre isso para nós nesse trecho. 1 Timóteo 6, ele fala assim, ó, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Você vê que tem uma ligação com o que Jesus está falando? Não acumule bens na terra. Por quê? Porque nós vamos morrer. Jesus conta algumas parábolas que deixam a gente pensando. Ele fala assim, o cara foi lá, construiu um monte de coisa, tinha tudo lá acumulado, tinha o seu armazém cheio de estoque, de comida, de provisão e tal. O que nós vamos fazer com isso tudo? Eu sou um cara rico, eu sou um cara próspero, já sei. Eu vou quebrar tudo isso e vou fazer um maior para caber mais coisa. Ele está falando, essa é a mente de alguém que busca investir nas riquezas da terra. E ele fala, louco, hoje mesmo pedirão por tua alma. Você vai bater as botas, cara. Eu posso sair desse culto e morrer lá na rua hoje. Talvez daqui uma semana, daqui um ano. Quem sabe quando vai chegar o dia? E eu te falo, tudo que você acumulou até hoje, vai para onde? Qual é que vai ser a utilidade disso? É a sua vida que está em jogo. O tempo que você está gastando para acumular esses bens. E aí ele fala, nada trouxemos para este mundo e dele nada vamos levar. É ridículo, né? Você vê os faraós, engraçado, eles morriam e falavam assim, ó, põe em volta de mim todos os meus tesouros, porque quando eu reencarnar lá não sei onde, eu vou aparecer com todos os meus tesouros. Aí lançaram todos esses filmes, a múmia e tal, que os caras vão atrás do tesouro do faraó que está morto. Tudo bem que no filme ele acorda lá, né, e tal, mas em via de regra ele não vai levantar, irmãos, ele morreu. Ele está morto. O Walt Disney está congelado, ele acha que ele vai acordar e vai continuar seguindo aí, fazendo os filmes da Marvel. Não, ele está morto. Está congelado lá, vai continuar congelado. Você entende como o ser humano é? Ele quer a eternidade. Ele quer alcançar aquilo que ele não consegue hoje reter. Mas ele perde isso na caminhada dele. Ele desperdiça toda a vida dele atrás dessas coisas. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Como isso é difícil, irmãos. A gente cobiça. A gente quer mais. A gente não tem o suficiente, e isso torna a nossa vida amarga, isso torna a nossa vida num caminho de murmuração, porque a gente sempre quer algo a mais. Eu já contei isso aqui, mas faz muitos anos. Eu assisti um documentário da China, e mostrava as pessoas indo trabalhar nas cidades grandes, o pessoal que era do campo, indo para a cidade grande para ter oportunidade de trabalho. E eu lembro que tinha um cara vidraceiro, o cara acordava de madrugada, o cara ia para o centro da cidade, e ele limpava as fachadas daqueles grandes prédios. A gente vê isso em São Paulo também, né? E esse cara fazia isso dia após dia. Sabe qual que era o sonho dele? Comprar um carro importado, uma BMW. Eu falei, mano, você é um cara que limpa a vidraça, você está jogando a sua vida fora para comprar um carro, que você pode virar a esquina, ser assaltado, você pode virar a esquina, sofrer um acidente. Você está desperdiçando a sua vida num bem material que não vai durar. E tem pessoas que fazem isso na sua caminhada de anos, 50 anos. A gente é um bicho estranho, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro e depois a gente fica velho para cuidar da nossa saúde e usar todo o dinheiro que nós acumulamos, não é isso? Isso é difícil, irmãos. Assim, é muito, desculpa o termo, mas é muito filosófico a gente entrar nesse assunto. Porque, de repente, você vai sair aqui e fala assim, não, eu não posso tomar esse cafezinho, porque esse cafezinho custa R$5. Se eu tomar esse cafezinho durante a semana, 5 vezes 7, porque são 7 dias, são R$35. Me ajudem nas contas para não passar vergonha. Aí você faz isso por mês, depois por ano, depois por uma década. Você fala, caramba, eu podia ter botado isso aí lá no CDI, ter ganhado tanto. Cara, você deixou de tomar um café comigo, você deixou de tomar um café com seu irmão. Você deixou de ter um momento prazeroso, porque você está acumulando R$5 que lá na frente você sabe que pode fazer diferença, ou falta. Mas aí a gente não vive, entendeu a questão? Aí você fala, então tá bom, cara, eu vou pegar tudo que eu tenho no banco, já que o ministro pregou isso, e eu vou comprar tudo que eu tenho direito, eu vou desfrutar agora, eu vou pagar a pizza para todo mundo depois do culto, glória a Deus, posso ouvir um amém? E aí você vai lá, e qual que é o fim disso tudo? Porque você fala assim, não, então vamos gastar tudo. Não é assim também, irmãos. Eu já falei lá no começo, a problemática é exatamente essa, não é você largar tudo que você tem, mas ser prudente. Ser sábio com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Mas Jesus aqui, Paulo, usando a palavra de Deus para nos instruir. Se você tem o que vestir, se você tem o que comer, você já tem o suficiente.
Comece a trabalhar a gratidão no seu coração, porque isso vai fazer diferença. Quando você tiver bens, isso não vai tomar o seu coração, porque você sabe viver satisfeito. O problema das riquezas é que ela promete você ser satisfeito. Na verdade, não é só as riquezas, não. Todos os pecados da vida aí. Você vai ser satisfeito. E você cai naquilo. E você não se satisfaz. É que você não foi de uma forma intensa. Venha mais. E aquilo vai te demandando quando você vê que está sendo consumido. E não te trouxe o prazer, não te trouxe a satisfação. Nós vamos atrás dessas coisas durante a vida e de repente volta. Nossa, mas eu podia ter encontrado tanta satisfação no meu Senhor desde sempre. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei longe do meu Salvador. Não é assim a música? É isso, irmãos. Arrependimento. Fala, Senhor, eu perdi tanto tempo, eu podia estar buscando a sua presença que me satisfaz. E aí vem o alerta de Paulo: os que querem ficar ricos caem em muitas tentações, armadilhas e desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Eu vou para o próximo slide, espero que eu esteja certo. Não, eu não estou. Então, espere mais um pouquinho. Erro no script. A pergunta é, pelo que nós temos lutado, e nós estamos falando da raiz de todos os males. Ele acabou de nos alertar sobre essa questão do dinheiro, como o amor ao dinheiro realmente é a raiz de todos os males. Ah, cara, fala a verdade, na Amazônia não tem interesse econômico de nenhuma parte. Foi um acidente. Cara, é interesse econômico. Não importa se do Brasil, se de outras nações, se de um partido ou de outro. Nós estamos destruindo o nosso planeta, aquilo que Deus criou, por causa de grana, por causa de dinheiro. E nós desperdiçamos a vida que Deus nos deu, Ele soprou sobre nós o fôlego de vida, Ele nos deu vida, e nós desperdiçamos a troco de quê? De alguns trocados nessa vida. Então, esse é o alerta, irmãos. Por que nós estamos batalhando por essas coisas? Quantos de nós estamos batalhando para ter uma vida de oração, para ter uma vida de santidade? Eu não quero que a gente seja um povo espiritualoide, assim, uns caras anormal, mas um cristão, ele deveria investir esse tempo também em oração, na leitura da palavra, em conhecer o Senhor, em saber qual é a vontade de Deus. E não ficar buscando essas coisas que o mundo todo busca. Às vezes o padrão legal é do jogador de futebol. Talvez o cara nem seja temente a Deus, mas a gente acha legal como ele se veste, como ele vive. E esse é o nosso objetivo. Ou o popstar lá, né, o cara que está na mídia. Ou um grande empresário, a gente olha para esse cara e fala, não, eu quero ser igual a ele, mas a gente não sabe como é que é a vida desses caras, como é que é o dia a dia deles ali diante de Deus, só Deus sabe. O que eles fazem no oculto, o que eles deixam de fazer, o que eles perdem, a gente não sabe. Então, o que está nos motivando? Onde nós queremos chegar, irmãos? Essa é a pergunta. Eu não estou falando para você chegar lá amanhã no seu chefe, pedir demissão, porque você fala, não, eu não posso mais acumular bens, agora eu vou virar um monge, eu vou para o Tibete, eu vou ficar orando lá minha vida inteira. Não é isso, irmãos. Mas a gente tem que saber onde o nosso coração está posicionado, aonde está a nossa confiança, aonde está, qual é o alvo do nosso amor. Se nós amamos a Deus de todo o coração, de toda a força, com todo entendimento, ou seja, com tudo que nós temos e somos, isso tem que gerar um resultado na nossa vida diária, irmãos. Se nós amamos a riqueza dessa mesma forma, a gente vai ver quando tiver com as posses, quando tiver com os bens, quando tiver expandindo aí o seu reino. E aí ele faz um alerta, alguns por cobiçar as riquezas abandonaram a caminhada da fé. Ele não vai falar assim, os caras que foram atrás de muito dinheiro e cobiçaram é a palavra, irmãos, porque você trabalha para ganhar dinheiro, isso é óbvio, a gente já falou sobre isso, não tem problema nisso, mas cobiçar, aquela ideia de você querer tomar para si, de você precisar, de você realmente idolatrar aquilo. Ele fala, esse cara abandonou a caminhada de fé. E a gente já viu muitas pessoas que passaram por aqui, irmãos, tinham muito potencial, realmente diziam que amavam a Deus, realmente pareciam que estavam se entregando para a vontade de Deus. A primeira oportunidade que tiveram, que Deus abriu as portas, ele se mandou e foi atrás do sonho dele. É tipo os leprosos, né? O cara foi curado, falou, obrigado, Jesus, não fez mais que a sua obrigação, agora eu vou viver minha vida porque eu estou limpinho e estou purificado. Você já me abençoou, agora eu tenho tudo que eu preciso.
Quantas vezes a gente faz isso com Jesus, irmãos? Então, a pergunta é exatamente essa. O que faz um homem se dedicar a um trabalho, 12 horas por dia, comer o pão das dores aí, né? Perder o sono, se preocupar com tantas coisas? Será que isso é uma busca por segurança? Por conforto? O que a gente está buscando, irmãos? Não é fácil. Aí ele fala o resultado, né? Esses caras que se desviaram da fé, ou seja, se desviaram de uma vida de confiança em Deus para pôr a confiança nas riquezas, eles se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Uma vez a gente tinha agência lá perto da Faria Lima e meu amigo morava no Jardim Europa e tinha uma casa, super bonita a casa, mas velha, sabe aqueles, parecia filme de terror. Se fosse à noite e a gente fizesse um desafio para ver quem entraria lá, ninguém queria entrar. Era um lugar assim. E aí eu falei, mano, essa casa é mó bonita, por que ela está parada ali? Aí ele pesquisou e descobriu que estava tendo uma briga de herança entre 2 irmãos. Isso aparece na Bíblia uma hora. O cara se levanta lá, mal ousado, para falar com Jesus. Aí Jesus fala, o que esse cara vai falar? Ele fala, Jesus, fala para o meu irmão dividir herança comigo. Jesus está falando do reino de Deus, está falando de salvação, de cura, da eternidade, e o cara está preocupado com a herança dele. É sobre esse coração que nós estamos falando. Esse cara foi atrás de Jesus, foi ouvir o discurso de Jesus, talvez tenha ficado horas para pegar o lugarzinho dele ali, só para ver se Jesus garantiria a herança dele. Ele não quer Jesus. Ele quer essas coisas que nós estamos apontando aqui em Timóteo. E nós, irmãos, como nós devemos agir então? Combater o bom combate da fé, porque nós vimos que aqueles que cobiçaram dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, como cristão, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. A nossa caminhada, a nossa luta diária deve ser por guardar a nossa fé, irmãos. Lembra que nós falamos de boas obras ou de coisas que têm valores para a eternidade? Aqui ele deixa muito claro o que significa isso. Justiça, piedade, amor, perseverança, mansidão, são coisas que nós vamos construir no nosso caráter, na intimidade com Cristo, no relacionamento com Deus. Essas coisas vão durar para a eternidade. Essas coisas não são perecíveis ao fogo. As riquezas, o nosso nome na terra, quando vier o fogo de Deus, acabou, é igual palha. É igual feno, é igual madeira, queima, vai queimar, não vai persistir, não vai permanecer, é transitório. E aí ele continua, né? Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, esse é o nosso objetivo, tomar posse da vida eterna que já foi dada por Cristo, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas diante de Deus, que a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus. Qual mandamento? De combater o bom combate da fé. De permanecer nessas coisas, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre, amém. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está nos mostrando, dando um conselho para Timóteo, e no meio do nada ele começa a exaltar a Deus, porque ele conhece esse Deus, ele tem confiança nesse Deus. Por isso que ele está falando, Tiago, ó, eu estou olhando para você, Timóteo, Tiago, combata o bom combate da fé. Ele fala, Timóteo, combata o bom combate da fé, porque é esse Deus que nós servimos. Ele é o bendito, o único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e por aí vai. Conhecer esse Deus, irmãos, isso nos satisfaz. Isso é a motivação para nós acordarmos dia após dia e batalharmos pelas coisas. Pronto, aqui está a informação que eu queria trazer para a igreja. Eu não conhecia esse cara, eu recebi a notícia do Davi Chiang, ele me mandou isso, e eu falei, cara, que interessante que você me mandou isso, porque eu vou usar isso na pregação, porque o esboço está pronto, e eu precisava de um exemplo prático, e você me mandou a vida desse cara. O homem mais rico de Singapura diz que a peça que faltava era Jesus Cristo. Ó, ele é NG, hein? Você pode pedir a herança aí, ó.
dono da maior fortuna de Singapura, reconhece que Jesus Cristo é o bem mais precioso de sua vida. O bilionário mais rico, embaixo fala que a empresa dele vale 12 bilhões. E ele falou, a peça que faltava era Jesus Cristo. E nós falamos, Jesus, a peça que falta é uma barrinha de ouro aqui no meu tesouro. É 1 milhão na minha conta, eu ainda não cheguei, Jesus. E esse cara, o cara mais rico de Singapura. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? Presta atenção nisso. Infelizmente, cara, dá até dó de apertar esse botão. Levantamento da Polícia Federal aponta desvios de mais de 48 bilhões em 4 anos. 4 vezes mais do que aquele cara possui, sendo roubado todos os anos. Tá certo minha conta? 48 bilhões. O cara vale 12. É como se eles estivessem todo ano roubando tudo que esse cara tem. Em 4 anos eles fizeram isso. Esses caras não estão com o coração em trevas? É esse o coração que a igreja quer ter? A gente quer ir atrás dessas coisas, porque você vê que não tem fim, cara. 48 bilhões. Eu não conseguiria nem contar isso. É mais que os filhos de Abraão. É mais do que a estrela do céu e a areia do mar. É muito dinheiro. E é triste, né, cara? Porque é o nosso dinheiro. Enquanto um vai lá e fala assim, eu tenho 12 bilhões na minha conta, mas a peça que faltava era Jesus. Os outros falam, não, está faltando mais, vamos pegar desse povo. Aí você vai no Suzão ali, você vê o povo lá deitado no corredor, aí você vai na faculdade, vê tudo pichado, vê coisa quebrada, vê professor sendo agredido. Aí você fala, meu Deus, que país que nós estamos? Que país é este, né? Como já diriam ali os músicos. E aí agora eu vou para esse ponto, irmãos, falando sobre acumular um tesouro para si. Você fala, calma aí, cara, você está meio confuso, porque lá no começo você falou para não acumular tesouro na terra. Só que a Bíblia vai falar para acumular um tesouro para si, não é estranho? Isso aqui foi Paulo falando para Timóteo, ó. Não é uma sugestão. Ele fala para Timóteo, ordene para os que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes. Ou seja, se Timóteo tem acesso a esses caras, é bem provável que eles sejam da igreja também, amém? A igreja pode ter rico? Pode ou não pode? Amém, tem que ter sim. Cada um foi chamado de uma forma. Agora o cara é rico e fala, não, agora você vai negar todas as suas posses para seguir Jesus. Tem uns caras que até fazem isso, por incrível que pareça. Mas não é regra, irmãos. Ele só está falando assim, ordena para esses ricos no mundo presente, que eles não sejam arrogantes, que eles não ponham a sua esperança na incerteza. Incerteza vai contra a certeza. Incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente. Olha a fonte, irmãos, a fonte é Deus. Estamos necessitados? Vamos orar perante Deus. Existe alguma dificuldade? Vamos nos colocar em oração perante esse Deus que nos provê ricamente, para nossa satisfação. Olha que interessante. Aqui vai contra todo aquele conceito como é que fala? Ascético, né? De que você tem que se punir porque você existe. Você não pode comer uma comida boa, você não pode se vestir bem. Não, ele está falando, Deus provê ricamente para nossa satisfação. Mas ordene para esses ricos que eles pratiquem o bem, que eles sejam ricos em boas obras, generosos. Cara, a igreja tem que ter esse perfil, independente se é rico ou não. Mas nós podemos ser dessa forma, generosos, prontos para repartir. E dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos. Daí que veio o nome do ponto, né? Um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. É pela conduta, é pelo coração correto, é pela vida dedicada ao Senhor, não a Mamon. De novo, esses caras são ricos, e ele está falando, ordena esses caras que sejam generosos, que consigam enxergar a necessidade do próximo, que eles sejam produtivos em boas obras. Cara, isso aqui é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não vai fazer acepção de pessoas, mas ele traz uma responsabilidade sobre cada um. Se você tem muito, não coloque a sua esperança na incerteza das riquezas. Coloque a sua esperança em Cristo, e Ele pode multiplicar, e Ele pode fazer isso realmente se tornar algo que vai ser um fundamento para a era que há de vir. Pessoas podem ser salvas através da sua vida. Então isso aqui nos coloca numa posição de, primeiro, eu sirvo a Deus ou sirvo a Mamon, ou sirvo as riquezas? Se eu sirvo a Deus, para que eu acordo todos os dias? Qual é
Para o que eu estou batalhando? Pelo que eu tenho lutado? E aí nós somos incitados a batalhar pela nossa fé. A nossa fé é o nosso compromisso com Cristo, é o nosso compromisso com o reino de Deus. E aí você de repente fala assim, tá ok, mas se eu tiver riqueza, o que eu faço? Tenha esse coração. É isso que Deus quer em todos os seus filhos. Coração generoso, um coração pronto a fazer boas obras, um coração que pratica o bem e que não coloca a sua confiança nas riquezas, na incerteza das riquezas. Esse é o nosso desafio, irmãos. E quando ele fala de alcançar a verdadeira vida, eu creio que isso aqui é encontrar o sentido de ter tanta riqueza. Ou não, mesmo se você for pobre, ok, glória a Deus, porque o Senhor é a peça que falta. Jesus é aquele que vem e preenche todo o vazio do nosso coração. É o Senhor da nossa vida. É aquele que governa as nossas ações. Nós precisamos entender que um cristão, ele necessariamente tem que se submeter ao senhorio de Cristo, para ele não ficar entre Mamon e Deus. Só dessa forma, porque Ele é o único caminho até o Pai. Ele é a verdade, Ele é a vida. Esse é o Jesus, irmãos. Não vamos trocar Jesus pelas coisas que são passageiras. Não troque Jesus por promessas vazias. Não troque o seu relacionamento com o Senhor com coisas que não vão preencher o teu coração. E naquilo que você estiver fazendo, se dedique para o Senhor, não para si mesmo. Para que o seu coração seja um coração bom, cheio de luz, que vai proclamar o Evangelho por meio da sua atitude. Amém? Essa é a mensagem, irmãos. Eu gostaria de fazer uma oração, convidando a igreja para ficar de pé. Nós podemos também finalizar o culto louvando ao Senhor, de todo o coração, com muita alegria, que de fato, se não fosse por Jesus, nós estaríamos perdidos em nossos pecados, estaríamos servindo a tantas coisas que foram criadas, ao invés de servir ao nosso Criador. Então, toda a honra e glória é para o Senhor Jesus. Queria convidar a igreja a realmente a clamar ao Senhor, exaltar o Senhor e tomar essa posição. Deus, eu quero te servir de todo o coração. Se isso é algo que tem dentro de você, que você proclame isso para o Senhor. Você faz isso para Deus, não é para o irmão que está do seu lado, amém? Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos e queremos dizer que nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Deus, nós queremos ter esse compromisso de viver para Ti em todas as coisas. Senhor, nos ensina a lidar com as finanças, nos ensina a lidar quando há falta, nos ensina a lidar quando há, Senhor, abundância. Nós queremos em todas as circunstâncias estar satisfeitos em Ti, porque o Senhor é aquele que provê ricamente para a nossa satisfação, Jesus. Eu sei que o Senhor traz a provisão necessária para cada filho. Eu sei que o Senhor tem nos sustentado. Eu sei que o Senhor é aquele a quem nós podemos recorrer em momentos da dificuldade. Mas guarda o nosso coração, Deus, porque esse mundo é mau. Nós sabemos que nós somos muitas vezes influenciados por uma cultura de ter. Às vezes a cultura de ter que ter, porque muitas vezes tendo a gente não está satisfeito, Senhor. Mas nos ensina a viver à luz do Evangelho, onde o mais importante é ser e não ter coisas, não ter acúmulo de posses e bens, mas ter um coração novo em Cristo, ter um coração transformado pelo Teu amor, pela salvação que foi feita na cruz, onde o Senhor nos purificou e nos perdoou de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, de todos os equívocos que existiam na nossa alma e no nosso pensamento. O Senhor nos purificou completamente, Jesus. Por isso nós queremos celebrar a Ti, que é o nosso único caminho. O Senhor, que é o único Deus, a quem nós devemos servir com toda a alegria, toda a dedicação e com todo o amor e esforço daquilo que depender de nós, Senhor. Recebe cada oração feita neste lugar. Recebe, Senhor, toda a honra e toda a glória. Receba, Senhor, os nossos cânticos. Receba a alegria do nosso coração de estarmos na Tua casa hoje, junto com os irmãos, para celebrar o Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.